nesta aula a gente vai falar mais especificamente de 2 aspectos que estão no cotidiano do nosso trabalho na educação infantil, que é o cuidar e o educar. Muito bem, e a gente vai iniciar já essa aula quebrando um paradigma, né? E que muitos de nós talvez já falou, né? Já utilizou essa fala, né? Eu não estudei para cuidar e sim para ensinar, né? Ou seja, aquelas falas que a gente ouve, eu não nasci para trocar fralda, eu não nasci para limpar o nariz do bebê. E, bom, vamos ver, será que tu não estudou para isso? Será que tu chegou a ler a legislação antes de falar, trazer essa afirmação? Vamos ver? Bom, começando então bem pela Base Nacional Comum Curricular, né? O que a BNCC nos fala a respeito, né? Então, ela vem nos falando que nas últimas décadas vem se consolidando na educação infantil a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. O que está sendo dito aqui, né? Que não existe educação sem o cuidado, né? Então, eles estão intimamente relacionados. Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças, no ambiente da família e no contexto de sua comunidade e articulá-los em suas propostas pedagógicas, tem o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira a complementar a educação familiar, especialmente quando se trata de educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos, familiar e escolar, como a socialização, a autonomia e a comunicação. E o que a LDB nos traz, né? A LDB nos traz que a educação infantil, a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, implementando a ação da família e da comunidade. Essa lei evidencia o comprometimento com os educadores, pais, comunidade e poder público. Ou seja, o que está falando aqui? Que a educação infantil ela deve ter o cuidado com as necessidades fisiológicas da criança. Sim, se ela estiver com a fraldinha suja, eu tenho a obrigação. Uma das minhas obrigações enquanto professor, ir lá e realizar a troca, ir lá e ver se a criança está com febre, se ela está com o nariz escorrendo, ela precisa se sentir bem. Como é que ela está emocionalmente? Será que naquele dia ela está se sentindo um pouco insegura, né? Como é que está o aprendizado dela, o relacionamento dela com as crianças? Então, nós, enquanto professores, devemos estar atentos a todos esses aspectos, tá ok? Bom, dando então continuidade, a gente vai falar então mais voltado ao cuidar e ao educar, bem em sala de aula, né, gente? E ela está fundamentada então na obra que vocês estão vendo da Janete Gonçalves Mena e da Jane Widmeyer Eyer, né? Me perdoem a pronúncia, né? Talvez estejam equivocadas, né? Faz parte também.
E o título da obra dela é O Cuidado com Bebês e Crianças Pequenas na Creche, um currículo de educação e cuidados baseado em relações qualificadas, tá? E aí, vou iniciar então essa parte da nossa aula relatando uma cena, tá? Imaginem essa cena na mente de vocês, tá? Lá na sala de aula. Uma bebê de 5 meses está deitada no chão com muitos brinquedos a seu alcance. Ela está contente observando os 5 outros bebês e crianças que estão na sala com ela. Pegando alguma coisa aqui e outra ali, ela acaricia um brinquedo primeiro com os olhos, depois com as mãos. Se olharmos mais de perto, podemos perceber certa umidade na região das nádegas sob a sua roupa. A criança ouve um passo e seus olhos se movem em direção ao som. Então, vemos um par de pernas e pés se movendo na direção da criança. Uma voz diz: Kathleen, estou vendo como você está conseguindo se virar. As pernas se movem para perto do cobertor e Kathleen olha para os joelhos em sua frente. Os olhos dela brilham à medida que o rosto da pessoa aparece no seu campo visual. Um rosto gentil se aproxima. Kathleen sorri e balbucia algo. A cuidadora responde e depois repara na umidade da roupa. Kathleen, você precisa ser trocada, ela diz. Kathleen responde sorrindo e balbuciando. Abrindo os braços, a cuidadora diz: Vou pegar você agora. Kathleen responde aos gestos e às palavras com um movimento corporal leve. Ela continua sorrindo e balbuciando. A cuidadora a retira do chão e caminha em direção ao trocador. Ok? Então, essa foi a cena retirada, então, narrada e retirada da obra da Janete Gonçalves Mena. Vamos pensar um pouco, então, pessoal, na cena relatada, né? Houve apenas uma troca de fralda? Foi somente uma troca de fraldas? Reflitam aí, né? E respondam no seu caderno e depois vão lá no grupo do WhatsApp em que vocês estão para discutir, para colocar então essa opinião de vocês, tá bom? E a gente vai discutir por lá. Bom, o cuidado com as crianças pequenas, né? Então, como todas as áreas da nossa vida, na educação, na nossa profissão de professor, também envolve relacionamento. Nesse caso, um relacionamento mais específico, né, entre educador e criança. Esse relacionamento, então, ele é baseado em alguns aspectos. Primeiro, é a questão da interação, né, gente? Então, preciso ter aí uma interação de qualidade com essa criança que está sob os meus cuidados e estar disposto, né, a ter essa interação de qualidade. E essa interação de qualidade, ela vem com ela, então, os 3 R's, né? Que é a questão da interação respeitosa, reativa e recíproca. Bom, o que vem ser a relação respeitosa, né, pessoal? É eu poder estar comunicando essa criança o que vai ser feito com ela em determinado momento. Lembre, né, da relação da cuidadora com a Kathleen no relato da cena anterior, né? Então, ela comunicou, ela chegou aos poucos na criança. Ao momento que ela ia se aproximando dessa criança, ela diminuía a velocidade dos seus passos, né? Ela não fez simplesmente o ato de pegar a criança para trocar, né? Porque ela viu que ali dentro dessas roupas, dessas fraldinhas, existe um ser humano, existe uma criança. Entra aí até a questão de empatia, né?
Como é que eu gostaria de ser tratada se eu estivesse dentro daquela fralda, se eu fosse aquele bebezinho, né? A questão da interação reativa. Que a educadora, ela respondeu a Kathleen, né? Ela não foi diretamente falando sobre a troca da fralda dela. Ela foi ali e falou sobre o que ela estava fazendo, né? Poxa, você já está se virando sozinha, ou com o que você está brincando. E depois há essa conversa de como ela está, que ela está com a fralda suja. E há uma resposta dessa criança por meio dos seus balbucios, os seus sorrisinhos, né? E foi algo recíproco, porque foi dado carinho, foi dado atenção e foi recebida a atenção também, né? Então houve essa troca. Quantas rotinas de cuidado, né? Então, nós sabemos que lá nas escolas, né, nas instituições de educação infantil, né, existe ali uma rotina de cuidados, né? Quando a gente fala de bebês, por vezes a gente vai entrar numa sala de aula e ali existem muitos bebês chorando ao mesmo tempo. E o que eu vou ter que fazer, né? Primeiro eu vou ver se todas as crianças estão com as fraldinhas trocadas, se estão molhadas ou não. Depois eu vou ver, bom, se todas comeram, pode que todas foram trocadas. Pode ser que a necessidade fisiológica dessas crianças seja a fome. Então eu vou ali organizar o momento de alimentação. Se não for, pode ser a questão de sono. Lembrando que com os bebês não tem uma rotina assim de horários fixos. Vai depender da necessidade desse bebê. E aí eu trago aqui um exemplo, é até uma curiosidade, né? Que na vida de uma criança, ela passa por 4 a 5 mil trocas de fraldas, né? Imagine quantas oportunidades, né, podem estar sendo perdidas se nós focarmos apenas na troca de fralda por si só. Ao invés de ver ali uma oportunidade de troca de interação, de ensino, porque sim, na troca eu ensino a criança a falar, né? Eu ajudo ela a ampliar o seu repertório, o seu vocabulário. Eu posso ensinar ali cores para essa criança no momento de troca, né? Então, vai muito além de uma troca de fraldas. Prof, mas o planejamento de um berçário é muito pequeno. Ok, aquele momento de atividade é um dos momentos, mas a educação infantil ela está permeada por muitos momentos de aprendizado, de ensino. E aí eu trago para vocês então alguns, né, dos princípios que devem nortear então o trabalho de vocês na educação infantil, no momento, na hora do cuidado, né? Então, primeira coisa muito importante aqui é ter um tempo de qualidade com os pequenos. Então, se permitir, né, ter aquele momento em que você vai ficar totalmente disponível para todas essas crianças. Sente ao meio dessas crianças, disponha de brinquedos, né? Não é simplesmente sentar ali e ficar só ali. Não, vai interagir, tu vai conversar com essas crianças, tu vai, nesse momento, trabalhar algum aspecto que você queira trabalhar com as crianças, ensinar algo que você queira ensinar. Então, esse é o momento que você vai ficar totalmente para elas e é ali que também você vai avaliar como é que está o desenvolvimento dessa criança. Envolva as crianças nas rotinas de cuidado, nas rotinas de organização da sala de aula. Então, convide essas crianças a organizar a sala, a recolher sujeira, a se organizarem no momento da refeição, né?
vão contando para elas o que vocês vão estar fazendo. Aí a questão de empenhar tempo, né, dedicação e energia para formar uma pessoa, né, um ser humano, porque aquele ser humano não é só o cérebro dela, não é só o aspecto cognitivo dela, ela é muito mais, né? Nessa imagenzinha aqui pequenininha diz, né, que a criança ela é a sua emoção, ela é a sua motricidade, ela é aprendizagens, ela é o cognitivo, né? Ela é a sua comunicação, ela é as suas interações. Então vejam o quão complexo é esse ser humano. Então preciso ver ela como um todo, para além só do aprendizado cognitivo. Um outro princípio que é muito falado, né, é a questão do respeito, né? Respeite os bebês e crianças como pessoas valiosas, como vocês gostariam que os filhos de vocês fossem tratados, né? Falas respeitosas, acolhedoras. Outra coisa, vocês ensinam um comportamento, vocês querem que a criança não fale palavrão, mas você fala palavrão com as suas colegas de trabalho. Você antes precisa ser um modelo para depois poder ensinar. As crianças, pessoal, elas são esponjas, elas absorvem muita coisa e muito é pelo observar. Então, às vezes a nossa aula, né, dada, ela não é tão relevante quanto as nossas atitudes diante dessas crianças. Outra questão, outro princípio é o deixar a criança, né, resolver os problemas dela sozinha. Ai, prof, então a criança tá quase caindo lá do escorregador, eu vou ter que deixar ela se virar. Não, isso preciso prezar pela questão de segurança dela, tá? O que eu falo aqui é a criança deixe ela tentar resolver o conflito dela com com o outro coleguinha. Deixe ela tentar resolver aquela pecinha que não tá encaixando direito. Deixe ela tentar resolver uma posição que ali para ela não está legal, né? Deixe ela resolver os seus problemas, tá? E com isso, né, a gente promove aí o desenvolvimento da autoestima, da confiança, da autoconfiança dessas crianças. O que eu vejo enquanto prof de um quarto ano? Por vezes são crianças que estão muito inseguras quanto a uma resposta que venha a ser dada. E talvez essa resposta esteja errada. É uma insegurança no ler e ler errado, né? Então, ela sente medo desse erro não ser acolhido, né? E por vezes isso vem muito lá da primeira infância. Muitas coisas que as crianças aprendem na primeira infância é levado para as turmas, para os anos seguintes, tá? Outra questão, construa a confiança e construa a segurança e ensine confiança, né? Então, assim, bom, a criança tá ali chorando, desesperada. Será que eu só vou falar para essa criança? Não, isso é manha e vai passar. Eu não vou te pegar no colo, né? Lembrem que essa criança de 6, 7, 8 meses, né? Ela está longe da principal referência de segurança dela, que é a mãe. Né? Ela está fora da sua casa, do seu conforto. E aí eu vou ainda negar um colo para essa criança, né? Como é que será que ela vai aprender se eu sequer estou atendendo a necessidade emocional dela, tá? Outra questão, respeitem o tempo de desenvolvimento da criança. O que vem a ser isso? Eu sei que às vezes a gente quer estimular a nossa criança a evoluir e tal,
mas ela tá lá no seu período sensório-motor e às vezes passou um pouquinho dos 2 anos, né? Ou eu quero já estar avançando ela para a próxima etapa. Pessoal, explorem a etapa do desenvolvimento em que a criança se encontra. Estudem as etapas do desenvolvimento e saibam o que elas têm que desenvolver nessa etapa. Deixem ela cumprir essa etapa do desenvolvimento dela da melhor forma possível para quando for o tempo dela avançar e ter a etapa anterior bem explorada, tá? Se a gente avançar etapas, lá na frente a gente vai precisar voltar a essas etapas que não foram cumpridas, ok? E aí eu coloco aqui a referência, né, da Janete Gonçalves Mena, né, do livro em que eu retirei. E outra, né, outro local de onde foi retirado também é, então, das... E outra, né, fonte que foi retirada é a da Lei de Diretrizes e Bases, né? Então, espero que vocês tenham gostado desta aula, que tenha ajudado um pouco a vocês a refletirem também sobre a prática da sala de aula de vocês, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima!